A mais recente audiência no Comitê Judiciário do Senado dos Estados Unidos se transformou em um dos episódios mais constrangedores da era Trump. O depoimento da Procuradora-Geral Pam Bondi, convocada para explicar suspeitas sobre a gestão do Departamento de Justiça, terminou expondo não apenas sua falta de preparo, mas o colapso moral e técnico de uma administração que insiste em se blindar sob o peso das próprias contradições. O que começou como uma sessão de rotina, rapidamente se converteu em um espetáculo de evasivas, silêncios e constrangimentos públicos. Uma cena que ilustra, com precisão, o desgaste de um governo que já não consegue sustentar sua própria narrativa. A audiência foi marcada por um clima de tensão visível desde o início. Pam Bondi entrou na sala com um semblante tenso, munida de anotações e respostas prontas. A estratégia era clara: desviar, minimizar, repetir frases de efeito e resistir o quanto pudesse às perguntas incisivas dos senadores. Mas diante de parlamentares experientes, muitos deles ex-promotores e advogados, a tática se revelou desastrosa. A cada tentativa de fugir de um questionamento direto, a procuradora aprofundava o constrangimento, deixando evidente que não havia domínio dos fatos, nem disposição para prestar esclarecimentos reais. O ponto de inflexão veio quando o senador Sheldon Whitehouse exigiu explicações sobre o paradeiro de os 50 mil Warhales em dinheiro vivo, entregues pelo FBI como parte de uma operação de infiltração. A pergunta era simples: onde foi parar o dinheiro? Bondi, no entanto, limitou-se a repetir mecanicamente que não havia provas de irregularidade. A insistência em fugir da resposta acendeu a indignação dos presentes. Isso é uma evasiva, não uma explicação, retrucou o senador, enquanto o público observava perplexo a tentativa da procuradora de manter o controle da situação. Sua postura fria e oscilante transformaram o que seria um depoimento técnico em um espetáculo de descrédito institucional. A reação da oposição foi imediata. Para os democratas, o comportamento de Bondi é o retrato de um governo acuado que teme a transparência. O Departamento de Justiça sob Trump se tornou o mais corrupto da história recente dos Estados Unidos, declarou o senador Dick Durbin, ecoando uma crítica que já vinha sendo feita por juristas e analistas políticos. De outro lado, aliados republicanos tentavam minimizar os danos, acusando os senadores de politizar o caso. Mas a estratégia não surtiu efeito. A cada resposta evasiva, a imagem do governo afundava um pouco mais no descrédito público. O episódio também revelou a exaustão de uma equipe jurídica que tenta, a todo custo, proteger o ex-presidente de novos escândalos. Pam Bondi, nomeada por Trump, já havia sido questionada por supostos vínculos políticos e por interferências indevidas em investigações sensíveis. Durante o depoimento, ela buscou transformar o interrogatório em uma disputa pessoal, mencionando nomes de senadores e tentando desviar o foco para temas irrelevantes. Uma manobra clássica de desinformação. Em certo momento, acusou um parlamentar de ter conexões com grupos radicais, provocando risadas e incredulidade no plenário. O resultado foi o oposto do esperado. Bondi saiu menor do que entrou, e a credibilidade do governo, mais uma vez, saiu ferida. O caso dos 50 mil Warhales se tornou o símbolo de uma administração que vive sob suspeita permanente. A ausência de transparência sobre o destino do dinheiro e a falta de documentos comprobatórios abriram espaço para teorias e acusações graves. Democratas afirmam que o episódio pode estar ligado a um esquema de corrupção dentro da própria estrutura de segurança, enquanto republicanos tentam conter o impacto político, alegando que tudo não passa de caça às bruxas contra Trump. No entanto, a falta de respostas concretas fortalece a percepção pública de que há algo a esconder. A audiência também serviu como vitrine para um embate mais amplo. A disputa entre um Congresso que tenta reafirmar seu papel fiscalizador e um governo que insiste em desafiar os limites institucionais. Quando Pam Bondi afirmou que não podia responder e que os senadores deveriam procurar o diretor do FBI, a reação foi imediata. O murmúrio no plenário denunciava a impaciência de quem já não tolera a cultura da omissão. Para analistas, o episódio representa mais um capítulo da erosão democrática promovida durante o governo Trump, em que a lealdade política frequentemente se sobrepõe ao dever constitucional.
Mesmo após o encerramento da sessão, o impacto político continuou. Jornais e canais de televisão repercutiram amplamente as imagens de Bondi, tentando se esquivar, com manchetes que falavam em colapso institucional e vergonha pública. A Casa Branca, pressionada, limitou-se a emitir uma nota vaga reiterando confiança na procuradora e classificando a audiência como um espetáculo partidário. O discurso, no entanto, soou frágil diante da clareza das imagens e da contundência das perguntas não respondidas. O caso reforça a ideia de que a administração Trump vive um dilema interno: tentar manter o controle sobre investigações sensíveis, enquanto enfrenta um Congresso cada vez mais disposto a exigir explicações. A insistência em negar erros e desviar o foco já não convence, e a cada nova audiência o desgaste se acumula. A figura de Pam Bondi, antes vista como um escudo de lealdade, agora se transforma em símbolo do desgaste moral de um governo que fez da negação seu principal método de defesa. Ao final, o saldo da audiência é claro: a tentativa de conter uma crise acabou ampliando-a. O episódio mostra que, mesmo fora do cargo, Donald Trump continua sendo o centro gravitacional de conflitos institucionais que dividem o país. A audiência de Pam Bondi não foi apenas sobre um caso de corrupção. Foi sobre o preço político de um legado que insiste em desafiar as fronteiras da responsabilidade pública.